Eu já ouvi vocês mesmos comentarem, e é uma discussão já há muito tempo feita, do quanto a segurança da informação é um investimento subestimado dentro das empresas, e é até uma coisa que a gente vai falar ainda daqui a pouquinho, do quanto a segurança da informação se tornou ou não, se deve se tornar assunto de board. Eu vou voltar à minha pergunta, vocês acham que, e vou ser mais específica, LGPD foi um fato que, assim como as leis de trânsito e aplicação de multa, a punição contribuiu para os outros cintos de segurança? Vocês acham que a LGPD tem essa função hoje no ganho de maturidade dessa cultura digital e da estratégia de segurança da informação dentro das empresas? Então, eu acho que sim, né? Quando você traz, o Renato trouxe bem isso, né? Quando você começa a trazer uma ordem para o caos, no mínimo você começa a enxergar as coisas, ou separar esses bandidos, né, dos que não são bandidos. Então, eu acho que sim, é um avanço, não só em questão de segurança, mas até respeito aos dados das pessoas. Eu gosto de olhar muito a LGPD muito mais como respeito a uma propriedade de dados, e com ela vem a necessidade de cuidar dessa propriedade. Então, para mim, até para ouvir os demais, sim, a gente começa a entrar num mundo mais maduro, onde dado é um ativo que tem o seu valor e que deve ser cuidado, assim como o dinheiro numa conta corrente ou a sua imagem em mídias que a gente utiliza, né? Mas para compartilhar assim, ó, com pegando, pegando esse gancho, Alberto, com o que o Renato falou dos 90%, por exemplo, que não tem a cultura aí, nem a questão da segurança da informação, eu participei de um evento, acho que da IT-Media, aqui em São Paulo, e tinha um painel com uma pessoa que era de Open Bank, e ela se questionava, e a gente estava falando justamente sobre a LGPD, e ela se questionava dizendo que a LGPD para ela era um retrocesso, porque impedia que as pessoas recebessem e oferecessem melhores serviços em razão dos bancos poderem utilizar o dado e tudo isso, né? E ela disse que era um assunto que o Estado não deveria ter legislado sobre, né? Porque ela não acreditava que não deveria ter saído uma lei para tratar essa questão dos dados. Mas a minha resposta foi bem no sentido do que o Renato disse, que é assim, ó, 90% das pessoas não estão preocupadas em qual é o uso que estão sendo feito dos dados dela. Mas esses 90% das pessoas são manipulados por esses dados. Então, assim, sim, o Estado deveria agir para, de alguma maneira, tentar proteger essa manipulação que poderia ocorrer através das informações pessoais das pessoas. E aí a única maneira é ir realmente no sentido de quem detém esses dados, né? Que são as próprias empresas. Então, colaborando à visão do Alberto em relação à segurança da informação e LGPD, a minha visão é de que é um respeito ao direito da pessoa ter as informações dela bem guardadas e bem utilizadas, né?